Aqui, conforme prometido, as questões que faltavam para a gente completar a nossa revisão, que não deu para terminar em sala de aula, certo? Então, vamos nessa. Deixa eu só me organizar aqui. Pronto, então tá aí. Letra Q de coalho. Eu tenho x ao quadrado menos 90 igual a 31. Todo mundo, o procedimento é o mesmo que a gente já viu em sala de aula. Já tá deixei até escrito de forma digitada. Vou só acompanhar com o lápis. Então, o que é que a gente tem que fazer primeiro? O que é que tem que fazer com relação ao x, se eu quero encontrar o valor dele, né? Não é isso? Eu tenho que isolar o x. Então, quero isolar o x. Isolar. Então, o que é que a gente faz? Primeira coisa é pegar o 90 e jogar para o outro lado. Ele vai sair de onde ele está, sai do lado esquerdo, do membro esquerdo, do primeiro membro, do lado esquerdo da igualdade e vai para o lado direito. E quando ele mudar de posição, ele vai mudar de operação, ele vai mudar também, aqui no caso, de sinal, certo? Então, era menos 90, quando ele veio para esse pedaço aqui, ele vai ficar o quê? Vai ficar mais 90, conforme aparece aqui na parte de baixo, ó. Conforme aparece aqui embaixo já, feito. Então ficou x ao quadrado igual a 31 mais 90. Somando 31 mais 90, nós encontramos o quê? 121, certo? 121. E aí nós vamos ter o quê? X ao quadrado igual a 121. O que é que eu vou fazer com esse expoente 2 aqui? Eu tenho que tirar ele dali do lado do x também, porque o objetivo é o quê? Isolar. Você já sabe, o objetivo é isolar. Isolar quem? O x. Então esse 2 ele tem que ir embora. Certo? Se esse 2 tem que ir embora, o que é que eu faço? Pego ele e vou jogar para o outro lado. Mas ele vai fazer o quê, professor? Vou somar, vou subtrair, vou multiplicar, vou dividir? Bem, esse 2 ele é o quê? Ele faz parte de uma operação, que é o quê? A potência, da potenciação. Então, quando ele vier para o outro lado, ele já vai estar fazendo a operação oposta. Qual é a operação oposta? A potenciação, a radiciação. Certo? Então, se era potência, expoente 2, quando vier para cá, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma raiz quadrada, você já sabe, o índice 2, porque o expoente era 2. Ó. Esse 2 aqui vem para cá como raiz. Só que aqui no caso, na raiz quadrada, como eu já disse antes, não precisa ter o índice não aparece. Então eu vou ter x igual a quanto? Você já entende, né? Já expliquei diversas vezes na aula. Tem que ter sempre o mais ou menos. Por que o mais ou menos? Porque vão ser sempre dois resultados. Um resultado positivo e o outro resultado negativo. Esse mais ou menos economiza inclusive tempo e espaço. É totalmente permitido. Bastante difundido e utilizado. Então eu já posso colocar aqui mais ou menos. Por que mais ou menos? Explicando mais uma vez. Vou encontrar o resultado. X igual a mais ou menos raiz quadrada de 121. Quanto é a raiz quadrada de 121? É 11. Por que 11, pessoal? 120, a metade de 121 é 11? Não. Raiz quadrada, para quem não lembra, embora já seja um assunto ultrapassado, né? Ou seja, já estudado, a gente vê que é a multiplicação do mesmo número quantas vezes? Duas vezes. Se você fizer 11 vezes 11, né, com um pontinho, você vai encontrar o quê? 121, certo? Então, a raiz quadrada de 121 é 11, certo? Então, qual é o resultado aqui? Mais ou menos 11, ou seja,
eu vou ter dois resultados, 11 positivo e 11 negativo, ok? Não tem erro. 11 positivo e 11 negativo. Mas por quê? Embora eu já tenha dito, aproveite a oportunidade para explicar aqui novamente. Porque se eu quero saber quem é x ao quadrado que dá 121. Eu posso substituir o x. Se eu substituir o x por 11 positivo, eu vou ter o quê? Mais 11, olha o parênteses, substituir numa potência, coloco parênteses. Mais 11 ao quadrado, você vê que esse 121 aqui é positivo, né? Resultado positivo. 11 ao quadrado dá 121 positivo. Agora com ele, negativo. Então, vou ter 11 negativo ao quadrado. Vai me dar o quê? 121 positivo também. Certo? Todo número negativo elevado a um expoente par tem resultado sempre positivo. Certo? Maravilha. R. Então, a gente tem aqui 5x ao quadrado mais 4 igual a 49. O que é que a gente precisa fazer em relação ao x? Todo mundo já sabe, eu já escrevi várias vezes, vou continuar escrevendo. Tem que fazer o que em relação ao x? Isolar. Certo? O x. Como é que é isolar? É deixar só. Então, todos os valores que estão ao seu redor vão, aos poucos, sendo mandados para o lado oposto de onde está o x. O lado contrário de onde está o x. Então, se o x está do lado esquerdo, todo mundo vai ter que ir para o lado direito. Mas vou mandar tudo de uma vez? Não. Cada um vai, aos poucos, fazendo cada um o oposto do que está fazendo onde está. Por exemplo, esse 4 ele está somando. Quando ele vier para cá, ele vai subtrair. Ele vem para esse lado aqui, ó, do 49. Quando ele está aqui, mais 4. Quando ele vier para cá, vai ficar o quê? Menos 4, como já aparece aqui embaixo. Certo? Então, ficou 49 menos 4. Fazendo essa operação, 49 menos 4, 45. Aí agora, sobrou quem aqui do lado esquerdo? 5x ao quadrado. Quem é o primeiro? Agora, quem é o próximo a ir embora? É o 5. Que ele vai passar para o outro lado fazendo a operação oposta. Ele vai vir para cá. E qual é a operação que ele faz? Ele multiplica. Ele multiplica o x ao quadrado. Ele está aqui, ó, é 5 vezes x ao quadrado. Embora não apareça o sinal, a gente já sabe, o professor já explicou, que quando o coeficiente, que no caso é o número, está junto com a parte literal, a variável, que é a letra, eles estão coladinhos ali, eles estão coladinhos porque estão se multiplicando. Então, o que é que a gente faz? Ele vai para o outro lado fazendo a operação oposta. Se ele multiplica, quando vier para cá, ele vai dividir, vai passar dividindo 45. Então, eu coloco aqui. Por que eu estou botando a seta embaixo? Para indicar que ele vem aqui para baixo do 45, em formato de fração, ou seja, dividindo, porque a gente já aprendeu que fração é a mesma coisa que divisão. Certo? Maravilha. Então, passo 5 dividindo, ó, já coloquei aqui embaixo. Tá aqui, ó, a fração 45 dividido por 5. E quanto é que dá isso, 45 dividido por 5? A pessoa ia a divisão. Bem, para saber dividir, eu tenho que saber bem multiplicar. E eu sei que qual é o número que multiplicado por 5 vai me dar 45. 9. Então, 9 vezes 5, 45. Significa que se eu dividir 45 por 5, o que é que eu vou encontrar? Vou encontrar 9. Então, vou ter x ao quadrado igual a 9. Certo? X ao quadrado igual a 9. Aí, qual é o próximo passo?
esse expoente 2 ele passa para outro lado como, que é uma potência, passa para outro lado como raiz. E aí eu vou ter o quê? Uma raiz quadrada, certo? Raiz quadrada de 9. Lembrando que essa raiz tem que estar acompanhada de quem? Do mais ou menos. E aí eu vou ter x igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Quanto é raiz quadrada de 9? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 9? 3. Certo? Perceba também que essa raiz, esse radical, ele some. Quando eu tiro a raiz, literalmente é o que acontece. Estou tirando ou encontrando, né? Mas eu digo tirar para poder indicar que o que vai sobrar é só o número. Raiz quadrada de 9, quanto é que é? Raiz quadrada de 9 é somente o número 3. Mais ou menos 3. A resposta. Então, duas soluções. Certo? 3 positivo, 3 negativo. S. S. O que é que eu vou fazer aqui no S? Ora, aqui está um pouco diferente, pessoal. Tenho 4x ao quadrado menos 27 igual a x ao quadrado. O que é que a gente pode fazer? Quero encontrar o valor de... Peraí, deixa eu só confirmar. Certo. Quero encontrar o valor de quem? Quero encontrar o valor de x. Então, tudo que tiver x tem que estar reunido. Antes de mais nada, antes de isolar o x, eu tenho que reunir os x que estão separados, estão fragmentados. Reunir no sentido de colocar no mesmo lugar e fazer as operações que forem necessárias, seja somar ou subtrair. Então, esse x ao quadrado ele vai vir para este lado aqui. Ele não pode ficar do lado direito. Ele vai vir, vou vir juntar ele com o maior, que está com 4x ao quadrado. E o 27, eu já posso, você já entendeu o procedimento, toda vez o número ele acaba indo para o outro lado, eu jogo para cá, para a direita. O que tem x vai para a esquerda, quem tem x vai para a esquerda, e o número vai para a direita, para poder já começar a isolar o x. Então veio, está aqui, ó. Ficou como? Ficou 4x ao quadrado menos, né? Porque o x veio para cá, ele era positivo. O x2 que estava aqui era o quê? Era positivo. Está aqui em cima, ó. Você já sabe. Se não tem sinal é porque é positivo. Quando ele vier para cá, ele vai mudar de sinal, vai ficar negativo. É o que acontece. Está aqui, ó. Veio para cá, ficou negativo, certo? E aí eu tenho 4x ao quadrado menos x ao quadrado. 4x ao quadrado menos x ao quadrado fica o quê? Eu tenho 4 quantidades menos uma quantidade. Sobram 3 quantidades. 3 quantidades de quem? De x ao quadrado. A partir daqui a gente já conhece o que é que eu tenho que fazer. Pegar esse 3 passo a passo, ó. 27 já está do outro lado. Passar para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. Dividindo. E o que é que eu vou encontrar? Ficou faltando aqui o tracinho. 27 dividido por 3. Certo? Vou botar um pretinho aqui que é para melhorar. Pronto, 27 dividido por 3. E quanto é 27 dividido por 3? Que eu digo de novo, é tabuada. Qual é o número que multiplicado por 3 tem resultado 27? São coisas que a gente precisa saber. Divisão é tabuada. Se eu não souber a tabuada de multiplicação, para dividir só com a calculadora mesmo. Então, quem é esse número? 9. Então, significa que se eu dividir 27 por 3, eu vou encontrar o quê? Vou encontrar 9. 27 dividido para 3 pessoas, vai ficar 9 para cada um. 27 bombons, 27 chocolates. Então, o que foi que sobrou aqui? Ficou
x ao quadrado igual a 9. Esse expoente você já sabe que ele vai passar como raiz, né? Então eu vou ter o quê? Mais ou menos raiz quadrada de 9, que 9 foi o quê? A divisão que a gente fez de 27 por 3. 27 por 3 deu 9. E o 2 que tinha aqui, ele passa como raiz quadrada, acompanhado do mais ou menos. Quanto é a raiz quadrada de 9? A gente já fez ali em cima, 3. Então, qual é a resposta? Mais ou menos 3. Letra T, de talharim. Vamos lá. A gente já viu, esse já é parecido com o S que a gente fez agora. Tudo que for x vai para a esquerda, tudo que não tiver x, não estiver acompanhado com x, só o número, o coeficiente sozinho tem que ir para a direita. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Esse x vai vir para cá. Lembra que ele é positivo aqui, né? Não tem sinal, então ele é positivo. Quando vier para cá, vai ficar o quê? Quando vier para a esquerda, ele vai ficar negativo. E o 11, que é o quê? Ó, positivo. Quando vier, ele vai vir para o lado do 12. Ele vai ficar negativo. Mesma coisa. Negativo. É sempre negativo? Não. É pelo sinal. Quem é positivo vai passar para o outro lado, vai ficar o quê? Negativo. Certo? Maravilha. Então tá aqui, ó. O x, quando mudou de posição, ficou negativo. O 11, quando mudou de posição, ficou negativo, porque ele era positivo e aqui o x era positivo. E aí eu vou fazer, ó, mesma coisa, ó. Tirando duas quantidades, eu tenho 2x ao quadrado menos 1x ao quadrado. O que é que sobra? 2 menos 1, 1. Sobrou somente quem? X ao quadrado. E aqui, 12 menos 11, 11. 12 menos 11, 1. O que é que a gente faz aqui? Expoente 2, procedimento igual. Veja que é muito repetitivo. Passo para lá, vai ficar o quê? Mais ou menos raiz quadrada de 1. Quanto é a raiz quadrada de 1? O próprio número 1. Porque 1 vezes 1 é 1. Então, qual é a solução? X igual a mais ou menos 1. E agora U. Eu tenho U é igual a U é 5x ao quadrado menos 1 igual a 4 vezes x ao quadrado mais 12. Isso aqui é uma multiplicação. O número que está do lado de fora do parênteses multiplica todos que estão do lado de dentro. Ó. É 5 vezes x, 5 vezes menos 1. Primeiro tem que multiplicar. 4 vezes x ao quadrado, 4 vezes 12. Regra o quê? Regra distributiva. Estou distribuindo multiplicação. 5 vezes x ao quadrado, 5x ao quadrado. Então, 5 vezes x, 5x ao quadrado. 5 vezes menos 1, menos 5. E aqui é a mesma coisa. 5 vezes x, ou 4 vezes x ao quadrado, 4x ao quadrado. 4 vezes 12, 48. E agora a gente faz o mesmo procedimento do que a gente fez ali em cima, na letra T. Pega quem está com x, joga para a esquerda. Certo? Vem para cá, para a esquerda. Quem não tem x, que é o menos 5, vem para a direita, alterando o sinal. O 4 era positivo, vai ficar negativo. O 5 era negativo, vai ficar o quê? Positivo. 5 menos 4, 1. Ficou somente x ao quadrado. 48 menos mais 5, 53. O que é que faz com o expoente 2? Passa como
raiz quadrada. Então vai ficar mais ou menos raiz quadrada de quem? De 53. Para aí sim, porque eu não tenho uma raiz exata, aí não precisa a gente só na calculadora mesmo para encontrar. Então a raiz quadrada de 53, mais ou menos raiz quadrada de 53. E a última dessa questão aí, né, foi a primeira questão, a ver. O que é que a gente faz? Mesma coisa, vai fazer a distribuição. Onde tem parênteses e um valor do lado de fora, tem que fazer a distribuição. Então vamos distribuir, vai ficar como? X vezes x, x ao quadrado. X vezes 2, 2x. E aí o que foi que aconteceu? Como foi que ficou? Ficou x2 mais 2x igual a 2x mais 25. Eu tenho x2 de um lado e do outro, né? Então, tudo que for x, a gente joga para cá. Então, x2, 2x vai estar do lado direito, positivo. Quando passar para cá, vai ficar o quê? Negativo. Ó, veio para cá, ficou negativo. Quem que ficou sozinho do outro lado? O 25. 2x menos 2x, 0. O que é que sobra? X ao quadrado igual a 25. Expoente 2 passa como raiz, eu vou ter o quê? X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 25. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. Quais são as respostas? Mais ou menos 5. Certo? Lembra, mais ou menos 5, porque um resultado é positivo e o outro é negativo. Ok? Agora, próxima página. Estou dando aula. E agora? Continuando. Em um quadrado de lado x, o número que expressa a área é igual ao número que expressa o dobro do seu perímetro. Certo? Um quadrado x. Que quadrado? Um quadrado de lado x. Então eu vou ter aqui, ó. Deixa eu ver se... Não é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer um quadradinho. Pronto, tá aqui, ó. Um quadrado de lado o quê? Lado x, 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 x. O quadrado tem lado x, beleza? Porque todos os lados de um quadrado são iguais. Aí ele diz o seguinte, ó, o número que expressa a área, o valor da área é igual. Como é que calcula a área de um quadrado? Ó, tem uma formulinha, a área do quadrado é o seu lado ao quadrado. Quem é o lado desse quadrado? Não é x? Então, a área de um quadrado é dada por essa continha aqui, ó. X, o seu lado, né, seria L de lado ao quadrado. Sempre é isso. Falou de área de quadrado, lembre que é o lado do quadrado ao quadrado, certo? Elevado a 2. Quem é o lado desse quadrado? É x? Então, beleza. Então, ele está dizendo o seguinte. X ao quadrado vai ser igual, está dizendo aqui, a quem? Ao número, que número? Que expressa o dobro do seu perímetro. O dobro do seu perímetro. Gente, quantas vezes eu não já falei? Vou perguntar, o que é o perímetro? O que é o perímetro? É o que? A soma de todos os lados, certo? É a soma de todos os lados. Então,
eu tenho que a área do quadrado, que é x ao quadrado, é igual ao dobro. O que é o dobro? É multiplicar por 2. Você está dobrando, é duas vezes a mesma, é duas vezes uma quantidade. Então, eu tenho uma laranja, mas eu quero levar, mas eu tenho uma laranja e quero comprar o dobro disso. Quantas laranjas eu vou comprar? 2 laranjas, certo? Então, o dobro do perímetro. O perímetro, o lado do quadrado, vale quanto? X. Qual vai ser o perímetro? X mais x mais x mais x, certo? Então, é o dobro do perímetro. O perímetro do quadrado é a soma de todos os seus lados. Ok? Sim ou não? Ele quer saber quanto mede o lado do quadrado, viu? Isso tudo que eu estou explicando a você uma revisão. Perímetro 4x. Então, vou ter o quê? O que é que eu vou encontrar aqui? Vou encontrar x ao quadrado igual a 8x. Continuando a parte de equações incompletas. Ele quer encontrar o quê? O lado do quadrado. E ele disse que o lado do quadrado vale quanto? Vale x. Ou seja, ele quer que encontre quanto vale x. A partir do que a gente já estudou em sala de aula de equações incompletas. Certo? Então, o que eu vou fazer? Passo 8x para a esquerda, eu vou ter o quê? X ao quadrado menos 8x igual a zero. Encontrei uma outra equação incompleta. Sim ou não? Tá aqui, só que essa é uma equação incompleta das últimas que a gente acabou de resolver, mas nós já fizemos dessa. Qual é a primeira coisa que a pessoa tem que a gente precisa lembrar do que foi feito em sala de aula? Tem que colocar o x em evidência. Eu tenho x nesse, tenho x nesse, certo? Então, coloca o x em evidência. Então, vai ficar assim, ó, x, bota ele para fora. Eu tinha x2, ou seja, tem dois valores de x. Quando eu tirar um x daqui, vai sobrar só um dentro do parênteses. Menos, quando eu tirar esse x daqui, vai sobrar somente quem? O 8. Tudo igual a zero. E o valor de x que eu encontrar é a resposta já da pergunta aqui, ó. Quanto mede o lado do quadrado? Mas se concentre nessa continha aqui de equação incompleta. O que é que vai acontecer? Aqui a gente já sabe que um resultado é com esse x e depois outro resultado vai ser com o que está dentro do parênteses. O primeiro, tudo igual a zero. Então, o primeiro resultado é x. Primeiro resultado é x com zero, então vai ser x igual a zero. E o segundo resultado vai ser o quê? X menos 8, o que está dentro do parênteses, igual a zero. O que é que faz aqui? Quero isolar o x, né? Isolar. Então, eu vou precisar pegar o 8. Precisar pegar o 8 e jogar para o lado direito. Para o lado direito. Então, eu vou ter x igual a 8 positivo. Qual é a resposta, pessoal? Só tem duas respostas. Gente, eu posso ter uma medida zero. O quadrado ele pode ser zero. Não posso formar um quadrado com nenhum tipo de comprimento. Então, o zero não me interessa. Qual é a resposta para esta questão? Se eu tivesse alternativas para marcar. Letra A, 0 ou 8. Letra B, 0. Letra C, 8. Letra D, nenhuma. Qual alternativa você vai marcar? C de cavanhaque, certo? C de cavanhaque, porque a medida tem que ser 8, não pode ser 0 ou 8, porque o 0 não conta, então não pode ser letra A. E na letra B também não pode ser letra B, porque eu acabei de dizer que 0 não conta. E é óbvio
que não é a letra D, porque a resposta está aí, 8. Então, medida, que é o valor de x, 8, respondida a letra A. Letra B, qual é o perímetro do quadrado? Foi o que a gente fez ali agora. Acabamos de ver que o perímetro é a soma de todos os lados. O lado do quadrado não era a soma de todos os seus lados? Cada lado não era x? O quadrado quem era? 4x, certo? E o que foi que nós descobrimos lá na letra A? Que o x vale quanto? Vale 8, que é a medida. Então, é só trocar o perímetro. Então, o P de perímetro vai ser 4 vezes 8. Por que 4 vezes 8, pessoal? Porque o perímetro quem era? Não é 4x? O perímetro não é 4x? 4x significa o quê? 4 vezes x. Só que não preciso botar eu não preciso colocar o vezes. É 4x é 4 vezes x. Então eu vou ter 4 vezes 8. Porque o x, nós já descobrimos, o x vale 8. Então o perímetro será 4 vezes 8. O perímetro será... Vou botar do lado, vou botar aqui embaixo. O perímetro será 32. Certo? Por fim, a área do quadrado. O que foi que nós aprendemos? Que a área de um quadrado é dada pelo seu lado, L de lado, ao quadrado. Quem é o lado do quadrado inicialmente? Quem era o lado do quadrado? Não é x? Então, a área do quadrado é x ao quadrado. Nós não descobrimos quem é o x? X vale quanto? Né? 8? Então, troco x por 8. Então, eu vou ter 8 ao quadrado. Então, a área do quadrado. Quanto é que é 8 ao quadrado? 8 ao quadrado é 8 vezes 8. Tudo que está ao quadrado é ele vezes ele mesmo. E 8 vezes 8 é 64. Então, a área deste quadrado é 64. E está aí encerrada a nossa revisão. Estudem e estudem o que está lá no livro também sobre equações incompletas, certo? A partir da próxima semana a gente já começa a ver a parte completa para encerrar equações de segundo grau. Boa prova para todos.